acho que já vamos começar mesmo para valer agora. Então, eu gostaria, para nosso segundo painel do dia, convidar por um tema também extremamente instigante, que começa falando dos problemas, que é a alta e baixa estação, que está um pouco ligado com o que já foi falado, mas aí vem a parte da mão de obra e uma série de outros aspectos. E, para isso, eu gostaria de convidar para mediar e para convidar os seus demais membros do painel, vou convidar Alexandre Sampaio, por favor, e a Rosângela Gonçalves, que gentilmente acedeu em ser uma das coordenadoras desse painel. Por favor. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, os acadêmicos todos, as acadêmicas também. Acho que é importante um evento como esse para nós atualizarmos tudo o que está acontecendo e termos aí o perfil e a opinião dos partícipes da academia, no sentido da gente se atualizar e a gente ter propostas que viabilizem o crescimento do setor de eventos e hospitalidade como um todo, e o turismo principalmente. Eu queria explicar a participação da Rosângela, que é conhecida por quase todos vocês. A Rosângela Belgagão é uma profissional que começou em hotelaria, né? Passou por várias redes importantes do Brasil, construiu uma carreira aqui em São Paulo, foi para o Rio, com igual sucesso, e hoje trabalhou também em redes que tinham expressão nacional. E deu uma volta na vida dela, se formou estudou Direito de novo, se formou em Direito empresarial, mas também em Direito tributário. Então, achei que o concurso dela é extremamente importante, não só como exemplo de profissional que cresceu, que se transformou e que redescobriu um processo sem abandonar, na verdade, o turismo e os eventos, mas com certeza tem muito a acrescentar agora nos dias de hoje, na atual situação da conjuntura brasileira. Então, queria convidar a Rosângela para estar com a gente. E também tem aqui um painel, tem um papel também, uma intenção velada, mas verdadeira. Nada, a gente não quer que nenhum acadêmico nos deixe proximamente, mas com certeza já fica o meu concurso para indicar a Rosângela para a próxima sucessão de uma cadeira dentro da academia, porque a gente precisa maior diversidade de gênero e profissionais do quilate da Rosângela. Bem-vindo, Rosângela. Bom, o conceito que foi colocado nesse painel para nós, eu queria, até antes de começar, parabenizar os partícipes do painel anterior, mas dar a palavra para alguns que não, dentro de um conceito a gente não perder muito tempo, mas o Rafael queria falar no painel anterior e não houve tempo. Então, Rafael, se você quiser usar a palavra, eu estou lhe facultando isso. Juarez, companheiro que não via há muitos anos, que fez um bom trabalho no Rio de Janeiro, sobre a área do metrô. A área do metrô, nós sabemos que, pela UBRAF, nós temos uma rosácea onde demonstra uma gama enorme de atividades vinculada a um evento, um grande evento, uma grande feira, e mais de 52 segmentos que executam durante a preparação, durante a montagem, durante a realização e durante a desmontagem. E demanda um volume muito grande de mão de obra, que é o que o Juarez falou, da necessidade de facilidade para a mobilidade desse pessoal. Quando o Maluf foi prefeito, nós fizemos um paper sobre a ligação entre a estação Tietê e a estação Barra Funda. A Barra Funda é uma estação, ela tem o metrô, é metroviária, ferroviária e rodoviária. A Tietê é rodoviária e metroviária. E uma estação seria exatamente no AMB. Depois discutiu-se a possibilidade de fazê-la do lado de lá do Rio, usando a outra estação
que não a Tietê, mas ficou só em estudos. Na questão da imigrantes, consegui, numa reunião com o governador Alckmin, vender a ideia de estender a linha 17, passando pela imigrantes, passando o zoológico, indo até o ABC. Ligaria aquela região do ABC à região sul, que é a linha de ferroviária que nós temos em Pinheiros, no Rio Pinheiros. Tinha dinheiro do PAC para fazer isso, assim como a linha 18, que era 18, se não me engano, 16, 18, que recebeu recursos para fazer a ligação pela área norte. Então, essa questão do metrô sempre foi discutida. Uma outra retificação que eu gostaria de fazer é sobre... o Adenauer falou de 40 anos atrás, eu vou mais para trás ainda, mais de 50 anos. O AMB, o hotel do AMB foi projetado para ser o primeiro 5 estrelas de São Paulo. Ele ficou 27 anos parado no 7º andar. Depois, ele foi transformado no maior hotel de São Paulo, com 780 apartamentos. Mudou-se o conceito. E foi vendido em 24 horas. O lançamento do hotel foi feito e foi vendido em 24 horas. Então, existia um interesse muito grande. Uma série de demandas políticas e mudanças políticas sempre criaram dificuldades para o AMB. O AMB, ele passou em 75 a ser da prefeitura e você tem a descontinuidade administrativa nas mudanças políticas da cidade. E isso sempre prejudicou o AMB. Então, eu queria fazer essa retificação histórica, porque o tema hoje aqui sobre hotéis no entorno de centros de feiras, ela é uma realidade, uma necessidade, haja vista que, com a Imigrantes, com o desenvolvimento da Imigrantes, uma série de projetos foram desenvolvidos no entorno do São Paulo Expo. Então, é essa retificação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Bom, o concurso da Rosângela também teve um outro objetivo, que é o network dela em São Paulo e na área de hotelaria e eventos acaba sendo maior que o meu. Eu trabalho muito mais com a hotelaria do Rio e eventos nacionais, porque eu trabalho muito mais na parte política em Brasília, que vocês sabem da minha atuação. Mas, então, eu quero dizer que a indicação da Rosângela para os palestrantes, panelistas, foi muito fruto dela, e eu queria, então, chamar o Guilherme Mioto para compor a mesa aqui, o nosso dispositivo. Obrigado, Guilherme, pela sua presença. Chamar o Fernando, que também nos dá a honra da sua presença. Obrigado, Fernando. E a Meire Medeiros, que também foi sugestão dela. Cadê a Meire? Está aqui. Tá bom. Meire, você fica aqui no meio. Obrigado, encantado. Bom, eu acho que o desafio que foi lançado pelo Sérgio, por quem bolou essa ideia desse painel, nos dá uma ampla perspectiva no tocante a como a gente vai discutir hoje a questão da alta temporada, baixa flexibilidade e também da mão de obra inadequada para esse processo que nos cerca. Acho que
O Romano também deve ter participado dessa discussão, né, Romano? Cadê ele? O presidente atual com certeza, opinou, e acho que com isso a gente consegue ter um painel bastante eclético e bastante diversificado. Quero dizer que a alta temporada e, eventualmente, a baixa temporada são cercados pelos percalços que envolvem a legislação vigente, tanto na área de eventos quanto na área de hotelaria, e eu diria até que a alimentação também. Ou seja, temos nós passado agora, inclusive, pelo aspecto tributário da reforma tributária, que está em processo de regulamentação, isso vai nos afetar sobremaneira no curso desse ano, que se soma ainda a um projeto eleitoral, ou seja, a época eleitoral, e que aí vai complicar ainda mais sistemáticas que possam visar objetivar o aprimoramento dessa legislação e como isso pode facilitar negócios. De toda maneira, são desafios que nos remetem não só para a área tributária, mas também para a área operacional e de regulamentação, principalmente na questão trabalhista, ou seja, nós sabemos que aqui profissionais que trabalham, militam na questão de eventos, têm dificuldades nas questões que envolvem o concurso de mão de obra específico, adequado, e como isso se dá a nível dos grandes contratadores, ou seja, os grandes players que organizam, ou médios players que organizam eventos de toda a natureza, inclusive feiras, e como isso se dá na subcontratação de profissionais que possam ajudar ali e trabalhar nesse processo. Esse é um imbróglio complexo, exige atuação pontual, com certeza com o concurso do Ministério Público, melhor, com o Ministério do Trabalho, mas também que envolve atores que, eventualmente, estariam não necessariamente diretamente objetivando ou trabalhando por uma participação efetiva, mas que podem contribuir e piorar ainda a situação que envolve, como o Ministério Público do Trabalho, ações de órgãos de defesa do consumidor, e o próprio consumidor, que acaba sendo prejudicado e pode fazer pontuações ou reclamações que envolvam o nosso concurso. Então, acho que é um tema complexo. A gente procurou, junto com a Rosângela, fazer um esquema bastante amplo, no sentido de trazer novidades também e, eventualmente, passar por processo, ou melhor, levantar passagens que acho que afetam o que nós fazemos, o que nós militamos, e como a gente pode encaminhar algumas sugestões e como revisar essa sistemática. Então, eu passo para a Rosângela para as considerações dela. Bom dia. Obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui com uma audiência tão qualificada, né, tão reconhecida no mercado. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer. Rever antigos colegas, conhecidos, e também conhecer um pouco mais de perto grandes lideranças do setor. Então, agradecer o Alexandre pelo convite. E eu queria dizer que esse tema, né, o tema do painel, ele não é só oportuno, como necessário nesse momento atual. Então, eu queria convidar também aqui para o nosso painel o doutor Daniel Martins, do Bram Advogados, também especialista, né, em Direito do Trabalho, que ele vai ajudar aqui nos aspectos jurídicos. Então, obrigada, Daniel. Bom dia. E, antes de começar, eu queria falar só uma curiosidade, né? O Daniel depois pode complementar. Não sei se todos sabem, a nossa CLT é uma compilação de leis, né? Então, ela data de 1943 e ela foi sistematizada no governo Getúlio Vargas. E ela tem um viés essencialmente industrial e de trabalho contínuo, né? Então, isso realmente sai um pouco da nossa esfera. Então, isso é uma curiosidade, eu acho que é importante a gente estar debatendo, mesmo com a reforma trabalhista de 2017, ela continua realmente tendo essa essência e, sem dúvida, é um grande desafio. Então, queria só também pedir que os nossos convidados se apresentassem. Então, vou começar pela Meire. A Meire é uma profissional muito conhecida e admirada pelos clientes, pelos fornecedores também. Ela tem um olhar técnico e uma firmeza na condição de eventos corporativos, que realmente é o seu legado. E eu acho que a gente traz para cá a diversidade, né? Eu acho que é uma representante aí, do nosso, né, feminina aí, que faz jus. Então, Meire, obrigada pelo convite. Eu queria que você apresentasse, falasse um pouquinho, né, da MM, e rapidamente aqui para contextualizar aqui para o
Bom dia, pessoal. Eu sou Meire Medeiros, sou proprietária do Grupo MM. Nós estamos no mercado há 32 anos. Começamos como assessoria a eventos. Hoje nós temos tudo de eventos dentro da casa, que é logística, comunicação, agência de viagem, TI, tudo é dentro de casa. Tá bom? Estamos na Avenida Paulista, com 2 andares. Nós temos 800 metros de conjunto e temos 200 funcionários. Obrigada, Meire. Fernando, também um grande amigo, obrigado por ter aceito o convite. É um hoteleiro conhecido pela maioria de vocês. Ele conduz com maestria, né, o Sheraton São Paulo WTC e também o WTC Event Center. E eu queria que você falasse um pouquinho aí do empreendimento, para quem não conhece, né? Acho que todo mundo conhece, mas é sempre bom, é o marketing, né? Obrigado, Rosângela. Obrigado, Alexandre, pelo convite e a academia. Rosângela, minha amiga, desde o tempo que eu morava um pouco no Rio, um pouco em São Paulo, lá na tua casa, no Windsor Barra. Bom, a minha formação é contabilidade e finanças. A minha entrada para a hotelaria foi uma invenção do meu chefe, João Nagy. Né? E aí eu entrei como departamento de controladoria, diretor de controladoria, depois fizemos uma reformulação, e aí eu fiquei interinamente como gerente-geral do hotel e diretor-geral do WTC Event Center, e acho que vou continuar interino, né? Estou interino até hoje, mas eu trabalho no Sheraton, no WTC. Quando eu fui para lá, a minha esposa descobriu que eu gostava muito de hotelaria. E falou para mim, mas o que tem lá que você gosta tanto? Eu falei, aquilo lá é uma cachaça. Aquilo, você não imagina o que é aquilo lá, né? E passaram uns 4, 5 meses, ela chegou e falou assim, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo bem que você goste de cachaça, agora você morar dentro do alambique é demais. Né? E assim é a minha vida, graças a Deus. Sou muito feliz com o que eu faço e tive a oportunidade também de, através do Sheraton WTC, participar da ABIH, onde eu tive uma experiência extraordinária, participar da UBRAF, participar do FOB e ter um entrosamento muito grande com o Convention Bureau também. E isso me deu uma experiência muito grande de conhecer o mercado. E depois, vocês podem achar que é irônico, mas não é. Eu tive a sorte de participar de uma pandemia. Eu fiz 4 faculdades e nenhuma ganha da experiência que eu tive em 2 anos e meio de pandemia. Essa que foi a grande escola. Obrigado. Obrigada, Fernando. E agora, fechando essa trinca de ases aqui, o nosso amigo Guilherme Mioto, um jovem empreendedor, mas com bastante experiência em eventos associativos, em grandes eventos. Obrigada, Mioto, também, o CEO da NoBox. Obrigado, Rô, pelo convite. Obrigado, Alexandre, também. É um prazer fazer parte aqui desse grupo tão importante, tão seleto, tanta gente legal aqui do mercado, tanta gente importante do mercado. Alguns amigos também, alguns conhecidos já de alguns anos. Contando rapidamente, assim, né, eu empreendo desde praticamente que eu era uma criança. Meu primeiro negócio eu comecei ali com 13 anos de idade. E desde então sempre fui empreendedor, com uma janelinha de 2 anos ali, onde eu entrei profissionalmente no mundo de eventos, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Tive o grande prazer de trabalhar com o meu amigo Juarez, que está ali com a gente, com o Rodrigo Cordeiro, enfim, trabalhei na época na MCI.
Tive 2 anos por lá e depois também, onde tive o prazer de trabalhar junto com a Rô também e com outros grandes nomes aí, numa passagem de um pouco mais de 3 anos na Hoffmann, e desde então empreendendo na NoBox, onde nós temos um modelo um pouco diferente. Eu trago um pouco da experiência de agência, um pouco da experiência de fornecedor de audiovisual ali bem padrão, bem tradicional, como o modelo Hoffmann. E a gente tem uma gama de soluções dentro do nosso grupo para marketing e eventos de um modo geral, trazendo soluções para agências, para associações e para corporativos direto, onde a gente trabalha com a parte de digital, uma parte muito, muito forte hoje em dia de IA. A gente tem uma diretoria, uma área toda nova criada recentemente, no final do ano passado, com foco total em inteligência artificial, e também a parte mais robusta, vamos dizer assim, de eventos, de equipamentos, de cenografia, de elétrica, de rede e TI, onde a gente conta aí já com mais de 10 mil equipamentos, mais de 1.200 metros quadrados de galpão, de área de almoxarifado e de uma equipe de mais de 50 pessoas, e fazemos diversos tipos de eventos, né? Como a Rô comentou, alguns congressos brasileiros, congressos regionais e também eventos corporativos de um modo geral. Tá. Obrigada, Mioto. Eu queria só puxar aqui um vídeo, rapidamente, aqui, antes de começar o debate aqui com o Alexandre. Obrigada. Alexandre, agora é com você. Não. Começamos com a infraestrutura, agora vamos para as pessoas. Eu queria chamar a doutora Karina. Gostou? Eu queria chamar a doutora Karina para compor a mesa. Rosângela, você vai ficar de pé comigo. Deixa a Karina sentar aqui. A doutora Karina é advogada da FEComércio São Paulo, faz parte do sistema CNC, SESC, SENAC. Nos deu o prazer da sua presença, com especialidade na área sindical, porque isso tangencia as questões que envolvem também, obrigado, Karina, que envolvem também a área sindical, e com certeza a CNC tem um papel importante junto com as FEComércio. A FEComércio São Paulo é a maior FEComércio do Brasil, e com certeza tem muito a também nos ajudar e nos colaborar para alguns aspectos que estão acontecendo e que eu vou explicar depois para vocês. Eu e a Rosângela estruturamos, então, o painel com perguntas aos três convidados, no sentido de que eles possam dar a sua visão de como estão lidando com os atuais desafios, e, a partir das respostas, a gente vai avançar com 3 perguntas e depois passamos para um bloco das modalidades de contratação, que a Rosângela vai falar um pouco sobre isso, e, eventualmente, a gente vai colocar algumas novidades. Obrigado, Virgínia. Algumas novidades que envolvem
a questões da atual movimentação que nós estamos fazendo, que a CNC está protagonizando isso, do que a gente está propondo que algumas soluções sejam encaminhadas, ou pelo menos para mitigar os aspectos que envolvem hoje os desafios da parte de eventos, mas também de hotelaria. Então, a primeira pergunta seria, considerando que o setor de eventos e hotelaria opera com picos de demanda e imprevisibilidade, tendo imprevisibilidade, que às vezes, mesmo na alta temporada, você tem grupos que chegam e a gente tem que lidar com esse concurso, ou com esse atendimento. Como vocês estruturam o modelo de força de trabalho, considerando essas variações, sem comprometer custo, qualidade e com segurança jurídica? Se eu quiser, eu refaço a pergunta, mas eu ficaria com o Fernando. Obrigado pela pergunta. A gente sabe que um hotel não pode se estruturar para receber 100% de ocupação, senão ele quebra. Ele tem que dimensionar e ficar entre 70% e 75%. E o que usualmente a gente pratica, ou praticava? Assim, olha, quando a gente precisar de um reforço, a gente recorre a uma cooperativa, e essa cooperativa vai dar o suporte que a gente precisa. E o que acontece hoje no mercado? Todo mundo está procurando cooperativa. Então, você tem uma demanda de 8 profissionais, a cooperativa manda 4. Quando ela manda os 4, você descobre que 2 profissionais que vieram não sabem fazer nem a cama na casa deles. Então, você devolve. Bom, e aí, como é que resolve? Você sobrecarrega o teu efetivo. Nós temos ainda um instrumento de um banco de horas que socorre, aonde você sobrecarrega, mas essa sobrecarga tem um limite também, que eu costumo dizer é o limite físico. Mas, na prática, o que ocorre é um se vira nos 30. Hoje, depois da pandemia, o nosso quadro de colaboradores está completo. Mas o que a gente sente hoje, e no mercado em geral, é que a gente conseguiu 100% de reposição, mas não conseguiu ainda 100% da entrega. A entrega ainda está a desejar. E aí vem o esforço do orgânico e, principalmente, dos colaboradores com mais experiência, e significa com mais tempo de casa. Fazendo uma colocação, o recrutamento hoje de profissionais está muito difícil. E esse muito difícil se reverte também num outro dado. A taxa de turnover se elevou violentamente. Hoje nós temos uma taxa de turnover, e isso não é só no meu ambiente. A gente tem, através de uma instituição que é o CAPES, que reúne os gerentes, os responsáveis pelos recursos humanos da maioria dos hotéis aqui de São Paulo, está em 54% a taxa de turnover. Ou seja, a gente tem um esforço para contratar, mas, depois de um tempo, a gente chegou à conclusão que contratou errado, ou que o candidato também não gostou daquela opção que ele escolheu. Então, esse problema é geral. Todo mundo está com esse problema. Mary, você quer que eu repita a pergunta ou você pode encaixar a resposta? Não, posso encaixar. Eu concordo com o Fernando. Hoje, o maior desafio realmente é a mão de obra. Eu contrato pessoas, nós treinamos. Quando as pessoas estão prontas para trabalhar, o concorrente leva, né? Aí buscamos outra, fazemos a mesma coisa. Ou então nós vamos no concorrente e também trazemos, né? Mas depois da pandemia,
a mão de obra ficou muito difícil, mas é muito difícil mesmo. Nós começamos agora a fazer uma turma de estagiário, treinar, né? Eles vão ficar 6 meses só em treinamento para depois entrar na operação. Então, hoje, eu tenho um funcionário que é fixo e, quando aumenta a demanda, eu tenho que contratar freela. Só que esse freela vem e ele não conhece a tua operação. Ele não conhece como que é. Então, você tem um prazo para treinar. Quando você treina, ele começa, ele fica 6 meses, termina o projeto. Muitas vezes, nós não conseguimos colocar ele em outro projeto, porque ele acabou, o nosso já está com outro. Então, hoje, o nosso maior desafio é a mão de obra. E tem uma coisa mais importante ainda. O profissional hoje, ele não quer ser mais CLT. Ele não quer ser CLT. Você chama um profissional como CLT, ele não quer de jeito nenhum. Ele quer ser PJ. Ele quer ser PJ. E, com isso, nós temos o Ministério do Trabalho, né, forçando em cima das nossas agências, do nosso trabalho, porque nós estamos trabalhando com PJ. Então, hoje, o nosso maior desafio é esse mercado de PJ e CLT, e contratação. E eu acredito que isso ainda vai levar muito tempo, porque o mercado, como o nosso mercado, ele não é trabalho, você entra às 9 e sai às 18. Você tem um trabalho de 10, 12, e muitas vezes é necessário trabalhar 24 horas no evento, porque exige isso. Então, e o profissional não quer mais isso. As pessoas não querem trabalhar assim, né? E é por isso que eu vejo que, na hotelaria, eu sinto muito isso, né? A qualidade de entrega caiu realmente, concordo com o Fernando, e é exatamente por isso, é a falta de mão de obra, né? E as pessoas não querem aprender, não querem ficar. E quando você chega, você contrata o profissional, uma semana depois você descobre que ele não entende nada, ele nunca trabalhou em eventos, e ele chega, ele se vende como uma pessoa espetacular. Acho que esse é o nosso maior desafio agora, no nosso trabalho. Bem, Mioto. Além de concordar com meus colegas aqui, acho que tem também um outro aspecto que eu posso acrescentar. Quando a gente lida com mão de obra mais operacional, também tem muito desafio, né? Principalmente depois da pandemia, como a Meire bem colocou, muitas pessoas acabaram migrando de área, né? Então, aquelas mãos de obra mais operacionais, mais de entrada, hoje muita gente está trabalhando em Uber, iFood, enfim, tem outras opções de um mercado mais moderno, vamos dizer assim, onde o cara acaba sendo, mesmo que fazendo um trabalho bem operacional, quase que um empreendedor, acaba tendo a própria jornada, acaba tendo a receita dependendo somente do trabalho dele. Então, isso é um grande desafio. Acho que, para a gente, lá na parte, principalmente de montagem, operação, onde a gente, às vezes, tem que chegar com 100, 200 pessoas numa operação, num pavilhão, por exemplo, acaba sendo um grande desafio nesse sentido, porque, realmente, as pessoas, acho que, além de não quererem ser CLT, muita gente hoje não quer nem ficar fixo, na verdade, né? Muita gente quer trabalhar pelo projeto, quer estar cada hora num projeto diferente, quer mudar de cidade, quer fazer mais home office, enfim. Tem vários desafios nesse sentido que eu acredito que é mudança de comportamento da sociedade mesmo, né? Do ser humano de um modo geral. E a forma como a gente acaba lidando, vamos dizer assim, é trazer um pouco de mescla mesmo nos modelos de contratação. Então, a gente tem uma boa parte do nosso pessoal, principalmente, obviamente, estratégico, coordenação, gestão fixo, mas a gente também tem um banco de freelas que trabalham com a gente, um banco grande hoje em dia, que a gente também treina muita gente. Então, quando a gente traz esse pessoal, a gente acaba... Porque a gente já sabe que eles querem trabalhar por conta, não querem trabalhar fixo, mas muitos deles têm, por exemplo, uniforme nosso, chegam a ter crachá nosso, participam de treinamentos, por exemplo, e quando precisam, eventualmente, assumir um projeto, alguma coordenação, alguma coisa, já estão mais preparados para o nosso modelo. Mas, mesmo assim, é um grande desafio que a gente acaba passando nesse sentido. Mas acho que isso acaba sendo uma questão desafiadora para o mercado de um modo geral, né? Porque quando você tem aquele boom de eventos em alguns meses específicos, todo mundo precisando de gente, todo mundo tendo que aumentar a mão de obra quase que do dia para a noite, muitas vezes, porque a contratação nem sempre é com a antecedência que a gente gostaria. Então, enfim, acho que são aspectos que a gente, na verdade, tem que saber lidar, e o desafio é a gente conseguir, talvez, esse entendimento, vamos dizer, né? Para que a gente não tenha essa pressão, como a Meire bem colocou também, da forma, talvez que seria o ideal, mas que o próprio comportamento da sociedade, com as mudanças que vem passando, a gente simplesmente não consegue fazer, né? Seria inviável para o negócio de um modo geral.
O Guilherme E acabou... outra coisa, só um pouquinho, e o salário muito alto. Quando você contrata um freela, é salário assim, que você olha e fala assim, não dá para entender, os salários são altíssimos. É verdade. O Guilherme acabou respondendo a pergunta 2, que eu ia encaminhar, já deu um panorama sobre isso, mas eu, então, encaminho para a Meire, porque o modelo de contratação, então, que vocês utilizam hoje é resultado de um planejamento estudado, que vocês já sistematizaram e entendem que ser aplicado em momentos de urgência ou de demanda alta, ou são soluções emergenciais que vocês utilizam e flexibilizam no dia a dia, dependendo da demanda do cliente? Nós temos as três condições. Eu tenho um pessoal CLT, né? Eu tenho um pessoal que hoje eu tenho 50% da empresa CLT, e o restante são pessoal freela, né? Existe aquele que a gente fala freela, mas ele acaba ficando 6 meses, 1 ano, e tem aquele que é freela mesmo para projeto. Então, são pessoas que a gente contrata, treina. Então, nós temos as três opções. Fernando, eu queria encaminhar essa pergunta para você também, mas eu queria fazer uma observação antes. Quando a gente foi lançado, não sei se vocês concordam comigo, quando foi lançada a prática do trabalho intermitente, todo mundo achou que poderia ser uma solução, mas a gente viu que a realidade do trabalho intermitente é uma coisa muito extremamente complexa, principalmente para pequenas empresas. E aí surgiram, você falou em cooperativas, surgiram empresas para fazer a intermediação dessa subcontratação. São empresas que se disponibilizam e assumem o risco pontual e trabalhista, no sentido de intermediar isso para nós. Como o Sheraton tem lidado com isso, ou tem lidado com o trabalho intermitente hoje? Repito a pergunta, como você lida com essas sugestões de esses problemas de resolver esse dia a dia da falta de mão de obra, ou vocês fazem a contratação ou aplicam a intermitente direto com a contratação pela empresa de vocês? Nós temos uma limitação grande, que é a legislação atual. Eu diria que praticamente 100% dos nossos colaboradores é CLT. E eu não tenho condição. É diferente uma atividade, por exemplo, da Meire, que ela pode ter um free, que presta serviço para várias empresas. Então, não se caracteriza o vínculo empregatício de um PJ quando ele tem mais do que um cliente. Mas, no nosso caso, a gente não pode fugir de CLT. Então, a gente tem esse problema e nós temos... O mercado, em geral, tem um outro problema que é interessante colocar, que a palavra treinamento foi abolida do dicionário. Não tem mais essa palavra no dicionário da hotelaria e de eventos, né? Ou seja, apareceu o cidadão e você acha que pode suprir a tua necessidade, põe a camisa, põe no campo e manda jogar. E depois a gente contorna os problemas. É lógico que o trabalho intermitente ele é uma solução. E quem puder utilizar, eu diria que é uma solução muito viável, né? Agora, depende muito da característica da função e como é que ele consegue se encaixar na tua estrutura. Muito bem. Eu encaminho, então, a terceira pergunta desse bloco. O setor é desafiado mais pela falta de instrumentos legais ou pela falta de conhecimento e segurança na aplicação dos instrumentos jurídicos existentes? Eu peço que o Guilherme conceitue no mercado como um todo e não só especificamente no seu trabalho. Eu acredito que, de um modo geral, existe essa dificuldade, muitas vezes, do entendimento da forma como é regulamentado, talvez detalhes de forma demasiada, ou, principalmente na minha opinião, acho que falta, na verdade, regulamentações que entendam o dia a dia do mercado nosso como um todo, né? Porque, como a gente estava comentando agora há pouco aqui, essa questão do trabalho intermitente, por exemplo, seria uma grande solução, mas, muitas vezes, a gente vive muito mais, na verdade, de picos, o mercado de um modo geral. Como eu comentei, a gente saiu recentemente de uma operação com mais de 200 colaboradores ao longo de 15 dias envolvidos ali com a gente, no total, e você não tem condição de ter 200 colaboradores na empresa para suprir uma demanda eventual. Então, acho que essa questão, quando você traça uma régua de outras indústrias, né, de indústria, fábrica, enfim, coisas
de outros mercados de um modo geral, traça uma régua para o mercado de eventos, é onde a gente mais sofre, porque talvez falta esse entendimento de um modo geral do nosso real desafio, né? Do nosso real mercado como ele é. Então, quando você traz alguns traços, por exemplo, de outras frentes, acaba que no mercado de eventos isso simplesmente não faz o menor sentido. Então, acho que o grande desafio nosso hoje é como que a gente faz o nosso mercado ser mais ouvido, né? Como a gente traz mais voz para o nosso mercado, para que a gente possa passar por esse novo momento de reformas e tudo mais, e fiscalização que tem começado a acontecer, de uma forma correta, mas que a gente seja capaz, na verdade, de continuar atendendo a demanda do próprio mercado, as características da mão de obra, como a gente colocou. Então, acho que o grande desafio hoje é meio que uma desconexão. Acho que não conversa, muitas coisas não conversam entre regulamentação e o mercado como ele é, não como a gente escolhe muitas vezes, né? Acho que a gente acaba reagindo muito ao mercado pela questão de comportamento da sociedade de um modo geral, como os profissionais estão interessados, né? Então, a gente lá na empresa, por exemplo, tem muitos profissionais de geração Z e até começa a vir novas gerações já. Então, a gente tem pessoas de 18 anos até 60 e poucos anos, é bem eclético o nosso grupo, mas é um baita de um desafio, porque quando eu olho, por exemplo, da forma como o mercado está hoje para daqui 10, 15, 20 anos, muita coisa tem que mudar. A realidade, eu acho que é essa, porque na linha em que a gente vem, talvez nos últimos 5 ou 10, se continuar assim, nosso desafio vai só aumentar, porque as gerações são cada vez mais diferentes. Quem tem hoje seus 18, 20 anos vai ser o gestor de eventos do futuro de daqui 5, 10, vai ser o nosso contratante, vai ser nosso cliente, vai ser nosso funcionário. E a realidade é que o padrão do mercado como ele está hoje não se comunica com como essa pessoa já é e vai ser cada vez mais presente, mais importante no nosso mercado. Acho que esse é um grande desafio, de um modo geral. Meire, sua visão, então, do mercado como um todo, não só efetivamente na sua empresa, mas como é que você vê como poderia se buscar soluções para esses problemas? Eu concordo com o que ele falou. Está difícil buscar solução para o nosso mercado, porque, exatamente, o mercado de eventos é um mercado diferente. Começando que não existe um horário que você fala, você entra às 9 e você sai às 18. Né? Hoje, nós sofremos muita pressão do nosso cliente, porque o nosso cliente, hoje, ele pede o evento e é para daqui a um mês, para daqui a 40 dias. E, com isso, nós temos que buscar pessoas do nosso cadastro para trabalhar. E as pessoas estão com muito problema. Hoje, eu sinto no nosso mercado, todo mundo com problema psicológico. Hoje, por exemplo, eu tenho 3 pessoas que estão com burnout. Aí você vai analisar, mas por que deu burnout? Você não consegue entender. Então, não é da área de eventos, porque a nossa área de eventos é uma área de pressão. É muita pressão. Né? E a sociedade não aceita isso. Né? Você é criticado porque as pessoas, muitas vezes, trabalham sábado, domingo, feriado, réveillon, mas é a nossa área. Então, nossa área precisa que as pessoas entendam. Né? Essa nova juventude que chega, ela fica uma semana com você, simplesmente fala, olha, estou indo embora, não quero mais isso, não foi isso que eu escolhi para minha vida, e vai embora, larga na hora o computador. Sai, fecha o computador e vai embora. Não está preocupado quanto o que tem para entregar. Então, eu concordo que todo mundo está sofrendo nessa área. Né? E, por mais que a gente vá buscar para treinar, para as pessoas conhecerem, não adianta. Então, nós vamos levar muito tempo. E eu coloco isso com o próprio pessoal de eventos do hotel também, que eles sofrem a mesma pressão. Né? Então, e as pessoas, os velhos, né, que conheciam a nossa área, não vêm mais. Né? Não tem mais, você não encontra as pessoas antes da pandemia, que é o que ele falou, que eram as pessoas que conhecia e sabia trabalhar. Hoje, o pessoal não quer mais isso. Então, nossa área de eventos, eu não sei para onde ela vai. Se ela vai continuar ou como vai ser feito. Eu não vejo, em pouco tempo, solução, porque as pessoas, é tudo com problema psico. E a nossa área deixa todo mundo. Eu sou da área que eu ficava 2, 3, 4 dias virada fazendo um evento. Né? Que o pessoal tinha a indústria farmacêutica, tinha 2.000 pessoas. Hoje, ela tem 300, e as pessoas reclamam. Então, eu não vejo nos próximos anos nenhuma solução. Fernando, você falou que, basicamente, no clube de vocês trabalham com CLT. Você está tendo desafios de aumento de salários para manter funcionários, ou concorrência tenta tirar funcionários de vocês com aumento de salário e remuneração? Temos esse desafio, mas hoje eu tenho um desafio maior, que é o seguinte:
a unidade de tempo dos jovens é muito diferente. Isso aqui modificou o mundo, hein? Isso aqui trouxe um outro mundo. Porque se a gente quiser saber como é que está a ocupação em Dubai hoje de manhã, você aperta aqui uma tecla, você vai saber. Então, a velocidade da informação é muito grande. Então, às vezes você se depara com o seguinte: você pegou um jovem, talentoso, esforçado, pois isso aqui vai ser um profissional excelente. Aí você comete um erro. Você chama o jovem na tua sala para fazer um elogio para ele, fala que está muito contente com ele, que ele está indo muito bem, para ele continuar com essa performance, que daqui 1 ano e meio, 2 anos, ele vai ter uma promoção. Porra, ele levanta da cadeira e vai embora. Assim, 1 ano, esse cara ficou louco. Eu vou esperar 1 ano e meio para ter uma promoção. Então, a gente está tendo esse problema hoje. O que ela falou de levantar, fechar o notebook, você tem um excelente profissional. Ele chega e fala assim: pô, recebi um convite para fazer um curso nos Estados Unidos. Falei, pô, e aí, quando é que você vai? Depois de amanhã. Pô, mas depois de amanhã? Mas aviso prévio? Não, aí você vê como é que você quer fechar a conta. Você fecha a conta do jeito que a legislação falar. Eu estou embarcando depois da manhã, já estou com a passagem. Então, a gente está enfrentando esse tipo de realidade hoje, que é mais uma dificuldade, né? E não tem jeito. A realidade do mercado hoje é essa. Só para acrescentar, o que a gente sente um diferencial para a retenção, mas que não chega também a ser um diferencial, porque o mercado já está atuando todo. Né? Quando você fala que você tem uma assistência médica, fala assim, opa, né? Assistência médica é legal. Mas você tem que criar esses mecanismos para reter. Mas o que é mais importante é o seguinte, para trabalhar nesse hospício que a gente vive, que a gente pode escolher um outro sinônimo, mas, no fundo, é um hospício, né? Não resolve só ter boa formação, ter interesse, ser dedicado. Se ele não tiver vocação para essa atividade, não vai dar certo. Tem que gostar dessas loucuras do hospício. Tem que gostar. É isso aí. Acho que eu queria só trazer um ponto que eu acho que é legal também. Assim, a gente está em meio a empresários, gestores, executivos, enfim. Mas uma coisa que eu acho que traz muito sentido para a gente como empreendedor, principalmente de um modo geral, também a questão da inteligência artificial, né? Eu comentei que a gente tem uma área hoje específica disso lá dentro de casa. E, por exemplo, a parte nossa de digital é um grande desafio, né? Onde você conta com mão de obra de designer, editor, filmmaker, copywriter, né? Conteudista, enfim. Nos últimos 4 a 6 meses, a gente reduziu, por exemplo, 30% do nosso quadro de colaboradores, já colocando inteligência artificial em muitos processos. Então, uma questão que eu acho que a gente vai passar, não tenho certeza, na verdade, que vai acontecer muito rápido e mais rápido do que a gente está preparado para receber, de um modo geral, é que a IA ela vai vir muito forte para essa parte toda nossa de pré-evento, de planejamento, de planilha, de design, de edição de vídeo. Então, a gente tem feito já alguns trabalhos. Vou pegar aqui a edição como um caso específico, mas, por exemplo, uma IA editando um vídeo de uma aula de um congresso de 50 minutos em 7 a 8 minutos, enquanto um editor levava, no mínimo, 30, 40 minutos, por exemplo. Então, isso acaba sendo uma ferramenta para a gente também, enquanto executivo, enquanto empresários, gestores, justamente para lidar com essas dificuldades todas, né? Acho que essa questão da tecnologia ela vai colaborar, a gente tem que saber como jogar junto, como colocar no nosso dia a dia, colocar na nossa empresa, como colocar no nosso negócio. E é óbvio que carregar, descarregar o caminhão, montar ali o painel de LED ou aquela estrutura aérea não vai ter como fazer com a IA, mas, de um modo geral, acho que a gente tem que saber jogar esse jogo porque tem tudo para contribuir com a gente também. O desafio é que está acontecendo tudo muito rápido, né? E muita gente não começou nem a olhar para isso ainda.
Mas eu, por exemplo, aposto muito nisso. Acho que isso é uma grande solução que vai jogar muito junto com a gente e vai ser uma outra coisinha para apimentar esse negócio trabalhista aí de modo geral, né? Porque vai trazer mais produtividade, mais dinamismo, mas vai também trazer profissionais novos, você vai trazer a entrega de um modo diferente. Enfim, eu acho que isso contribui também para esse debate da questão de trabalho, de pessoas, de um modo geral também. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho mais no viés jurídico aqui, né, com a doutora Karina, com o doutor Daniel. Nós ouvimos aqui várias modalidades, né? CLT, o Alexandre falou do contrato intermitente, a Meira do freela, do PJ, né? Então, só fazendo assim um adendo, né? Hoje a gente tem alguns instrumentos, né, que talvez possam ser usados, e aí talvez vocês possam colocar os riscos e as vantagens, como contrato por tempo determinado, o próprio contrato de trabalho intermitente com o uso da tecnologia para a gestão, né, do tempo, controle maior, a questão do PJ, que também, né, dos PJs, que hoje é uma discussão hoje que já está no Supremo, e a própria CLT. Então, como é que você... vou perguntar primeiro para a doutora Karina, ver assim, né, as modalidades, a cooperativa, os riscos, como é que a gente pode hoje trazer isso para a nossa realidade jurídica e mitigar os riscos, né? Porque, além de ter esse desafio de reter talento, de atrair os jovens, né, para a nossa indústria, que é uma indústria realmente que tem um perfil diferenciado, como é que a gente faz isso dentro da legalidade ou mitigando esses riscos? Bom dia a todos. Cumprimento na pessoa do Alexandre a todos da mesa. E o que eu vejo das falas todas é que nós já avançamos significativamente com a reforma trabalhista. Se antes da reforma, nessa perspectiva que você bem colocou, de uma CLT que consolidava legislações e veio para o ordenamento em 43, não acompanhar realmente, né, a dinâmica e as demandas do setor produtivo e até das relações de trabalho, não só olhando para a demanda do setor produtivo, mas também olhando para aquilo que espera, né, a força de trabalho. A reforma trabalhista trouxe, com esses elementos, realmente um novo menu, né, de formas de contratação, e que, aos poucos, a gente vai tentando, no cenário jurídico, estabelecer uma segurança e uma firmeza para lançar mão desses instrumentos, né? Eu vi as pessoas falando dessa dificuldade de não querer ser CLT, né, e eu percebo um descompasso daquilo que quer o trabalhador, essa geração nova, com aquilo que os nossos julgadores, o nosso poder judiciário pensa que essas pessoas querem, né? E, muito embora a gente tenha instrumentos como cooperativas de trabalho, PJs, os freelancers e também os trabalhadores intermitentes, os juízes do trabalho, infelizmente, ainda supõem que todo trabalhador almeja ser um trabalhador seletista com contrato a prazo indeterminado. Então, eu vejo que, para que nós possamos avançar ainda mais com segurança jurídica nesses arranjos, todos válidos, lícitos, já, digamos, ratificados, né, pela Suprema Corte, em muitos casos, a questão da terceirização já muito avançada, a questão do contrato de trabalho intermitente também já muito avançado, embora todos os percalços práticos, como instituições que somos aqui representativas de segmentos de mercado bastante ativos e importantes na economia, buscar uma interação com o Poder Judiciário, para que eles entendam que, muitas vezes, a postura está dissociada a um descompasso daquilo que deseja a força de trabalho. Muito se fala hoje até da questão do CLT, nessa nova geração, até como algo pejorativo para o profissional, né? Um CLT,
como se isso fosse um demérito ou uma capacidade inferior para aquele que é mais independente. Mas aí chega lá na frente e a gente muitas vezes encontra um passivo trabalhista. Então, essa interação institucional com os espaços de diálogo no Poder Judiciário, eu entendo que é um espaço que é fundamental que nós ocupemos, né, através de publicações, através de eventos conjuntos, através de estudos e de diálogo. Dentro da FEComércio, por exemplo, nós temos o Conselho de Emprego e Relações de Trabalho. Ele é presidido pelo professor José Pastore. E, o ano passado, nós tivemos a oportunidade de lançar um trabalho sobre o preço da insegurança jurídica na área trabalhista. Quando a Justiça do Trabalho estabelece decisões assim com caráter mais de ativismo judicial, o quanto a sociedade como um todo, o quanto nós todos pagamos por isso. Isso custa dinheiro. E, esse ano, a gente acabou de lançar, em versão digital, está até disponível para download gratuitamente no site da FEComércio, um trabalho sobre, aliás, uma publicação sobre o mundo do trabalho na era dos algoritmos, né, tratando da questão e das intervenções que a tecnologia pode favorecer nesses arranjos mais modernos e os cuidados que a gente precisa. E tentar fazer isso disseminar lá na frente, com quem tem a caneta para decidir, e usarmos muito dos instrumentos da negociação coletiva de trabalho, né, que é algo também que, já de acordo com o Supremo, a validade está consolidada, a reforma trabalhista ratificou e fortaleceu a prevalência, né, daquilo que se negocia sobre até a própria legislação, e temos aí um instrumento de aproximação daquilo que é a demanda do setor, daquilo que deseja o trabalhador, com a realidade dessas duas partes, trazido de forma customizada numa negociação coletiva, tem muito mais chance de funcionar do que uma legislação que bota uma régua muitas vezes inalcançável, né, para o empreendedor, e sem considerar a diversidade de atividades, o porte das empresas, as regionalidades de um país que, né, não preciso dizer, vocês conhecem tão bem, trabalhando com eventos, com turismo, com hotelaria, o quanto é peculiar em cada região, e com um engessamento que não favorece em nada, né, a segurança e a sustentabilidade das relações de trabalho. Vejo dessa forma. Obrigada, doutora Karina. Eu vou repetir uma frase que um professor meu fala, que no Brasil, na área jurídica, até o passado é incerto. Então, essa é a percepção que todos nós temos, que, às vezes, até uma decisão consolidada no passado ela pode mudar e trazer, enfim, prejuízo para o cidadão. E aí eu queria chamar aqui o doutor Daniel, né? Qual a sua percepção, né, com relação às modalidades que foram apresentadas, alguma alternativa que não tenha sido mencionada? Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado, Rosângela, Alexandre, pela oportunidade, né, agradeço o convite. Acho que a doutora Karina já colocou muito bem a parte do judiciário aqui, que é bem complexo. Eu sou advogado, trabalho para empresas, então estou no dia a dia ali tentando fazer essa modificação de consciência da justiça do trabalho, que sempre foi vista como uma justiça do trabalhador e não do trabalho, uma justiça paternalista, né, onde os sindicatos, né, eu vejo aqui os acadêmicos todos mais novos que eu, mas acho que muitos não lembram, antigamente eram 3 juízes do trabalho. Tínhamos os juízes dos sindicatos, né, os classistas, e um juiz do trabalho. Isso depois acabou, mas é uma justiça que, efetivamente, tentava tutelar muito o empregado. Os nossos colegas aqui, né, o Fernando, o Guilherme e a Meire, eles são diretores de grandes corporações, de grandes empresas. E vocês veem que as queixas, elas se assemelham, elas se aproximam de como os empregadores e os empregados eles estão tendo visões divergentes dessa questão. Os contratos, as fórmulas, os rótulos que a gente pode dar, que a gente falou aqui, determinado, indeterminado, temporário, intermitente, freelancer, PJ, eles existem. Mas será que
esses encaixes eles estão sendo feitos como o empregador precisa ou como o empregado deseja? Será que a gente está conseguindo fazer isso? Será que a gente consegue encaixar numa legislação, uma CLT bem antiga, situações de relações de trabalho modernas que trouxeram, como, por exemplo, depois do advento do Uber, do iFood, que trouxeram uma revolução para o tipo de como se trabalha, né? Então, como a doutora Karina falou, os juízes do trabalho eles não se modificaram de uma hora para outra. Aqueles juízes do trabalho, às vezes, especialmente os desembargadores e os ministros, que julgavam em cima de uma CLT mais engessada, são os que estão julgando hoje as novas relações de trabalho. E isso demanda um tempo para que eles possam se acostumar com essas questões, com essas novas situações, né? Nós temos uma pendência muito importante no Supremo Tribunal Federal, na mão do senhor ministro Gilmar Mendes, né, que é o tema 1389, que é a questão da pejotização. O STF ele vai ter que se debruçar sobre essa questão. Há muito tempo, isso vem sendo uma grande guerra na Justiça do Trabalho, de quem efetivamente precisa contratar e que genuinamente tem uma situação como PJ, como a Meire bem colocou, né? A pessoa quer ser PJ, né? E isso depois é desvirtuado. É desvirtuado até por advogados que se aproveitam dessa situação, até por uma justiça do trabalho gratuita, onde esse empregado ele pode ir à justiça, ele pode disputar sem o risco de ter uma perda considerável, né? Os senhores todos aqui já devem conhecer, e no seu trabalho, quando o empregado perde, ele não é punido por isso, fica por isso mesmo, mas o empregador ele é punido, porque o empregador ele pagou um advogado que é caro, ele pagou custas que são caras, ele depositou, fez um depósito recursal ali, que é um passivo que fica inviabilizado durante algum tempo. Então, essa briga está um pouco desigual. Então, vamos aguardar que o Supremo, com inteligência, né, entenda, escute o que os empregadores desejam, aquilo que é a nova relação do trabalho, e que possam trazer para a gente também mais uma forma, né, juridicamente viável da gente poder ter relações jurídicas, aí não de trabalho, mas sim relações jurídicas civis que atendam as duas partes. Isso é que eu acho mais importante. Bom, obrigado. Obrigada. Vamos tentar dar uma celeridade aqui, mas o processo é bem dinâmico, exige muita atenção, mas talvez a gente avance um pouco na hora do almoço para dar fome para vocês, mas todo mundo vai ficar atento aqui. Saudar o Guilherme, que acabou de chegar. Guilherme, bem-vindo. Eu queria colocar uma coisa que está em curso atualmente. Nós fomos chamados lá na CNC pelos, talvez, os 10 maiores players de eventos do Brasil. Não necessariamente, alguns aqui talvez possam ter interação com esses players, mas não necessariamente aqueles associados também da ABRAP, que eu considero que são organizadores de eventos de médio porte, mas eu estou falando de gente que organiza, a Dream Factor, que organiza o Rock in Rio, a Lollapalooza, pessoal do Grande Prêmio de Fórmula 1, do Grande Prêmio de Moto Velocidade que aconteceu em Goiânia. Esses atores nos procuraram porque eles têm interagido com o setor de fiscalização do Ministério do Trabalho devido aos autos contínuos. Porque vocês sabem, eu não vou falar aqui para iniciados, mas, em suma, só para dar uma conceituada, esses grandes players, quando organizam ou quando ganham a concessão de um evento e organizam esse evento, eles têm que subcontratar uma série de outros prestadores de serviço em todo o seu espectro que estão ali atendendo. E, geralmente, esses prestadores são, às vezes, médio porte ou pequeno porte. Em suma, nessa sistemática, as secretarias regionais de trabalho, estaduais de trabalho, que têm o papel de exercer a legislação trabalhista, ou a fiscalização da legislação trabalhista nos estados, que hoje tem uma dificuldade de renovação, porque muitos fiscais de trabalho estão se aposentando, então as contratações têm sido até aleatórias e pequenos concursos de contratação rápida. Então, nós temos aí um perfil hoje do fiscal de trabalho que é egresso de nada contra o personal trainer, nada contra a dona de casa que se habilita para ser contratada para exercer o papel da fiscalização, mas essas pessoas entram sem um mínimo de preparo, apesar de terem feito um concurso e terem passado, e vão para dentro dos grandes eventos e exercem uma fiscalização que acaba sendo contraproducente, prejudicando todo o processo. Ou seja, os pequenos contratados são autuados e resvalam, e isso acaba afetando a questão do grande player contratador e afeta
como um todo, toda a cadeia. Nós fomos procurados, então, por esses players que solicitaram, junto ao Ministério do Trabalho, uma flexibilização de um processo temporário através de um pacto. E o Ministério falou assim, tá bom, isso pode ser feito, mas tem que ter o concurso de uma confederação patronal, e eles sugeriram que procurassem a CNC, e assim a gente foi instado a organizar esse evento. Então, hoje já houve a terceira reunião, inclusive, houve uma reunião de alinhamento entre nós, uma segunda e uma primeira com o Ministério do Trabalho e, logicamente, com os laborais também, os sindicatos laborais, e foi feita, então, uma construção de um grupo de trabalho que está construir um pacto. Não dá para dar uma nominada de jurídica de formalidade disso, porque não há tempo hábil para a gente fazer esse ano eleitoral, inclusive, mas esse pacto permitiria a gente tentar flexibilizar o entendimento dessas autuações junto aos players no mercado estaduais, através da Secretaria Regional de Trabalho, para a gente poder ter um mínimo, né, nesse ano ainda, até termos uma legislação específica, que pudesse contemplar essas realidades que se revelem ou se revestem dos grandes eventos. Só que a exigência do Ministério do Trabalho é o seguinte, eles não querem pejotização. Falando que isso eles não aceitam, então temos que usar a nossa criatividade através dos mecanismos que existem para podermos subcontratar esses fornecedores junto aos grandes eventos. Então, diante disso, eu faço uma pergunta para o Guilherme Mioto. Mioto tem operações complexas, com múltiplos fornecedores e vínculos diferentes, CLT, MEI, contrato de trabalho indeterminado e fiscalização atual, que atua como elemento de segurança para o trabalhador ou como mais uma variável de insegurança jurídica dentro dos modelos de negócio dos grandes eventos. Ou seja, repetindo, qual a melhor maneira, já que a pejotização o Ministério não quer, que a gente possa facilitar ou possa implementar a partir desses processos dos grandes eventos subcontratados? Cara, eu acredito que aí é que mora o grande desafio, né? Confesso para vocês que, de um modo geral, acho que a pejotização ela é meio que inevitável partindo do pressuposto que a pessoa mais deseja isso, né? No mundo de eventos, de um modo geral, de grandes produções, você sempre vai ter um efetivo de pessoas muito maior do que qualquer empresa vai ter no seu corpo fixo ali de colaboradores. Então, de um modo geral, imagino que a questão do trabalho intermitente se modernizando vai ajudar muito, até essa questão de turnover, como o Fernando bem trouxe no começo aqui do nosso painel, porque você consegue ter pessoas ali para cobrir mais sazonalidade, que é uma questão que a gente sempre vai lidar no nosso mercado. Nunca vai ter uma linearidade de distribuição dos eventos, enfim, é algo simplesmente impossível, de fato, de acontecer. Mas, de um modo geral, eu acredito que vai ser exigida uma modernização desse sistema como um todo. Talvez essa questão do pacto seja muito mais ajude muito, na verdade, a levar o nosso ponto de vista para quem está do lado de lá e entender que, se fizer simplesmente uma fiscalização em 100% dos eventos da forma como idealmente eles acham que deveria ser, vai inviabilizar o negócio. Acho que a realidade é essa. Então, de um modo geral, eu imagino que seja uma mescla, como a gente falou, de um intermitente mais moderno. Tem que haver uma questão de uma pejotização, não no sentido só do cara ficar trabalhando num formato PJ, mas essa questão principalmente dos contratos curtos. Então, aquele cara que trabalha para você em um projeto, 1 mês, 2 meses, enfim, é algo que, por exemplo, que eu quero dizer aqui é que se você vai num pavilhão, numa grande feira, convenção, ou congresso acontecendo, você não pode chegar em nenhuma empresa e exigir, por exemplo, comprovação de registro trabalhista. É uma coisa totalmente inviável. Mas no sentido de você, talvez, trazer mais o intermitente, trazer mais os contratos temporários para aquele cara que fica mais ou menos 6 meses, 1 ano, como a Meire bem comentou, e é muito normal no nosso mercado. E essa flexibilização da questão da pejotização, quando a gente fala, por exemplo, do contrato mais curto, do contrato por temporada, por job, por projeto, de um modo geral. Eu acho que essa mescla ela vai acontecer. Mas deixo aqui também a minha ressalva e percepção de que, na minha leitura, o jovem, cada vez mais, mesmo quando ele quer ficar um tempo maior na empresa, ele quer flexibilidade de horário, ele quer flexibilidade de geografia,
ele quer flexibilidade, às vezes, até mesmo de função. Então, lá na empresa, o público mais jovem é muito comum passar em 3, 4 áreas diferentes no período de 1 ano, 2 anos, que é até outra coisa que o Fernando bem trouxe, né? Quando você fala 1 ano no mesmo trabalho para o cara dar um próximo passo, ele levanta e vai embora na mesma hora. Então, esse acho que é o grande desafio nosso, a questão de comportamento da sociedade mesmo. Acho que deixar de olhar para isso é irresponsabilidade nossa. Então, a forma como os seres humanos vêm se transformando, como tudo vem se transformando, sempre vai ter que mexer na forma como a gente gerencia nossos negócios. Isso, para mim, acho que é a maior questão que a gente peca hoje enquanto poder público, né? Deixar de olhar o que já está aí na sociedade, né? Porque o empresário é o malvadão que quer abusar do funcionário e quer que seja dessa forma. É o contrário. Eu acho que a relação de trabalho ela está se modernizando. Isso que a gente não pode deixar de olhar e trazer para a mesa quando a gente fala de qualquer assunto como esse. Daniel, nós vamos ter perguntas-chave não só para o Guinato, também para a Miriam, então eu peço sua extensão no sentido de como é que o senhor vê essa construção de um pacto, dado que ninguém, em sã consciência, pode assinar uma carteira de trabalho para 3 dias de função, né? Então, a informalidade campeia, todos nós sabemos aqui, mas como o senhor vê essa possibilidade do pacto e como o senhor acha que pode construirmos um acordo que haja não autuações dentro dessa sistemática? Eu imagino que seja justamente essa mescla, como eu comentei. Eu acho que a questão tem que haver o CLT no longo prazo, é inevitável, tem que haver essa modernização do trabalho intermitente para que seja mais viável. Talvez não é nem modernização da legislação no modo geral, mas talvez mais clareza para o próprio trabalhador, para que queira, de fato, ser submetido a esse modelo de contrato. E, com certeza, nos contratos mais curtos, como você bem comentou, essa questão da informalidade sempre vai existir. Eu acho que a questão da fiscalização, principalmente em campo, ser mais aceito nesse ponto de vista da pejotização e entender que é normal que isso aconteça, eu acho que é uma questão muito importante. Posso pegar um pequeno exemplo aqui, talvez o Fernando possa contribuir, com certeza pode contribuir com isso, mas, por exemplo, quando você tem uma empresa de audiovisual trabalhando fixo dentro de um hotel, por exemplo, isso é um grande desafio, porque o hotel não pode ter risco trabalhista, a empresa audiovisual lida com um volume de eventos muito grande. Então, na minha época de Hoffman, por exemplo, era muito comum a gente fazer papo de 5, 6 mil, 8 mil eventos no ano, e é onde você não tinha isso de forma linear. Então, tinha dia que você tinha 50 eventos, tinha dia que você tinha 3. E quando você vai dentro de um hotel, caso aconteça uma fiscalização, essa pessoa tem que ser funcionário de alguém, ou do hotel ou da empresa audiovisual. Eu acho que essa questão dessa modernização para o trabalho de curto prazo tem que acontecer, para que não tenha um risco para quem está prestando o serviço, não tenha um risco para o hotel, no caso como um canal, como um venue, onde está acontecendo esse evento, e para que a própria pessoa também tenha cumprido ali aquele desejo dela de não estar fixo dentro de um negócio. Acho que essa questão talvez do PJ nos trabalhos de curtíssimo prazo seja um fator determinante para isso. Então, repetindo, doutor Daniel, o senhor acha que, de repente, o contrato específico que reze numa relação de 3 dias, que contemple várias outras sistemáticas, ou pelo menos garantias ao trabalhador, seria mais aceita pelo laboral e poderia suprir essa atuação que hoje acontece no mercado? Eu acredito que sim. Nesse tipo de situação, efetivamente, você precisa encontrar uma maneira de conseguir conciliar, né, os interesses. É possível fazer através de contrato intermitente, né, como a doutora Karina falou, é uma forma nova, né, foi iniciada agora no governo Bolsonaro e só agora que o TST também regularizou a questão, né? Havia algumas discussões se era constitucional, não era constitucional, então agora houve essa situação. Então, os rótulos dos contratos existem. O correto é a gente saber de qual a premissa a gente tem que partir. Se a gente parte da premissa da rotina e qual é a estrutura que você deseja, é possível fazer sim, Alexandre. Eu acredito que sim. Beleza. Eu queria trazer um tema aqui agora que afeta a hotelaria, né, que ainda está em alto, mas tem gerado alguns estresses em relação às questões da diária de 24 horas. Vocês sabem que a Lei Geral do Turismo, quando foi sancionada, mencionava na diária de 24 horas e ficou um texto que acabou gerando interpretações distintas, principalmente pela parte do Ministério Público do Trabalho, alguns órgãos de defesa do consumidor e, pelo menos, clientes que, se achando que podem, e como sempre o Brasil inventa a jabuticaba, ou seja, mundialmente nós sabemos que a diária estava se referindo ali ao pernoite, e não necessariamente às 24 horas. Então, tem cliente entrando nos nossos hotéis às 6 da tarde e acha que podem sair às 6 da tarde do dia seguinte. Então, essa é uma situação extremamente complexa e que se reveste, inclusive, de aspectos de legislação que estão em curso.
o governo soltou uma portaria para regulamentar isso, muitos de vocês tomaram ciência, que é aquela portaria que diz que a diária tem que só observar a questão das 3 horas para arrumação entre check-in e check-out, mas que depende do hotel da ampla divulgação na recepção ou mesmo na fase de reserva da sistemática que vai ser aplicada para isso. Mas, como no Brasil tudo não é necessariamente definitivo, ao de legislar com isso como portaria, e a lei fica abaixo da portaria, não houve um entendimento claro e alguns legisladores resolveram criar projetos, principalmente na área de defesa do consumidor, na CDC, que visam a dar uma outra interpretação e garantir a interpretação ipsilitris das 24 horas. Então, nós temos aí, inclusive, um projeto de lei, que é o 4.467, que versa nessa questão, e o pior, tem um outro, que é o 2.645, pasmem, do presidente do Congresso Nacional, do senador Alcolumbre, que também visa dar uma regulamentação. Nós estamos tentando balizar isso, mas isso é uma preocupação premente, e ainda temos substitutivos não votados em relação a isso, então nós estamos acompanhados pela Federação e outros órgãos relativos, outras entidades que fazem parte do Conselho de Turismo da CNC, acompanhando esse processo em Brasília. Então, pergunto, nesse sentido, doutor Daniel, na questão da ótica da defesa do consumidor, o senhor acha que é possível a gente vencer isso e esclarecer isso como referência mundial? Claro, legislação está em curso, mas é possível a gente conseguir trazer um pouco de racionalidade para os CDCs, para os órgãos de defesa do consumidor, quanto a interpretação correta do que é a diária de 24 horas, que sempre se referia ao pernoite, não a diária ipsilitris de 24 horas? Alexandre, eu acho o seguinte, essa questão da diária de 24 horas, ela cria um choque de 3 mundos que não estão se conversando nesse caso. A gente tem aí o Código de Defesa do Consumidor, e todos nós somos consumidores aqui, e o Código de Defesa do Consumidor é relativamente novo no Brasil, e ele chegou para poder garantir direitos que antes não eram garantidos. O consumidor, ele entende que, se ele pagou por 24 horas, ele tem que ficar lá 24 horas. Isso é o mundo do consumidor. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro mundo, que é o mundo da operação do hotel. O doutor Fernando, quando tem o hotel dele, ele não tem condição possível de fazer com que o hóspede saia às 18 e às 18h01 esse quarto esteja higienizado, com troca de enxoval, né, apto a outra ocupação. Junto com a operação do Fernando, a gente tem as regras trabalhistas, né? Como é que um hotel ele vai sobreviver colocando uma equipe de limpeza 24 horas por dia? Porque nessa operação, se a pessoa entra às 6 e sai às 6, às 6h05 tem que ter alguém limpando esse quarto. Assim como às 7h40 da manhã, assim como à meia-noite, se alguém está saindo meia-noite. E a legislação trabalhista, se ela já é complexa para o 9 às 6, para o 12 por 36, você imagina em turnos ininterruptos de 24 horas. Então, esses 3 mundos eles vão precisar, de alguma forma, serem adequados. Então, eu entendo o seguinte, o CDC ele tem uma ideia nobre. Ele busca tutelar um direito do consumidor por aquilo que ele está pagando. Só que, por trás disso, essa lei ela vai aparecer de uma forma perversa. Como assim? Esse custo ele vai ter que ser repassado de alguma forma. E esse custo ele vai cair em cima de quem? Da pessoa que está sendo tutelada. Esse consumidor que acredita que está recebendo 24 horas, ele vai pagar mais se efetivamente ele tiver essas 24 horas. Pior do que isso, aonde que esses pequenos desajustes entre esses cenários eles desagam? Eles desagam no Juizado Especial Cível. O Juizado Especial Cível é uma criação relativamente recente, né, do nosso Poder Judiciário, e ele traz pequenas causas. Hoje, assim como o seu trabalho, o consumidor ele pode chegar lá no Juizado Especial Cível, ele pode criar uma reclamação judicial, ele não precisa de um advogado, ele não precisa pagar a ninguém, e ele pode pedir um pequeno valor. Ao contrário, o hoteleiro, aquele que precisa subsistir, ele vai pagar advogado, e, ao invés dele levar um processo grande, ele vai levar 500, 600 processos de R$300.
esse custo ele não vai ficar absorvido pelo hotel. Esse custo ele vai ter que ser repassado da mesma forma. Então, eu acredito que o Código de Defesa do Consumidor ele tem uma boa intenção, ele foi feito com boas intenções, mas ele só efetivamente vai servir para tutelar o consumidor se ele conseguir conversar com as outras duas, os outros dois cenários, os outros dois mundos, que é a operação do hotel e o trabalhista ao mesmo tempo. Se essas partes não conversarem, isso vai gerar um custo, e esse custo vai acabar recaindo sobre aquele que pretensamente pretende se tutelar. Eu só queria complementar que um desses projetos ele prevê que a primeira diária seria cobrada proporcionalmente ao número de horas. Olha que loucura. E aí eu pergunto para a Meire como é que ele dá com room list, onde o cliente tem essa expectativa, né? Porque um executivo chegou às 7, o outro chegou 11 horas da noite. Como é que é isso operacionalmente? Ainda tem esse outro ponto, né? Olha, como eu trabalho só com eventos, isso não existe. Não vai ter como nós trabalhamos. Eu não posso ter um evento que eu tenho 500 pessoas com horário diferente, né? Isso realmente para a nossa área vai ser inviável. Não tem como trabalhar. Né? Imagina eu trabalhando e colocando, um chega às 7, outro chega às 5, outro chega às... Não tem. É inviável. É inviável. E o legislador não pensa, né, nisso, né? Talvez não tenha a proximidade com o setor para entender como é que funciona a operação. Né? Fernando, quer opinar sobre isso, Fernando? Eu sinto uma dificuldade muito grande de entender o que essas autoridades querem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse painel, ele fez uma coisa comigo que foi interessante. Falou assim, pô, você vai lá e não vai se preparar? Então, eu entrei e comecei a procurar uma série de informações que eu achava interessante, né? Nos últimos 20 anos, vocês sabem quantos ministros do turismo nós tivemos? 19. 19 ministros do turismo. E sabe quantos são do ramo? Nenhum. Nenhum. Desses 19, nenhum. Que falou assim, não, ele teve um hotel, ele trabalhou no hotel, ele... Não. Então, eu fico perguntando, será que se perguntar para esse ministro se ele sabe o que é um late check-out, um early check-in, ele vai te traduzir isso aí? Eu acho que não vai. Então, a realidade que essas autoridades vivem, e aí eu não entro só na esfera do executivo, no legislativo, no judiciário também, pô, judiciário, aí, não arrepio, né, falar em judiciário. Assim, eles estão fora da realidade do que acontece no mundo, Deus do céu. Eles têm que voltar, falar assim, deixa eu ser gente um pouquinho para entender o que está acontecendo, quais são as dificuldades, né? Então, o que a gente faz? A gente vai vivendo e contornando essa situação. Quando a gente fala na diária de 24 horas, vou ser sincero, na prática, eu não lembro se nós chegamos a ter mais do que 2 ou 3 problemas nesse sentido. A maioria entende. É lógico que entra naquilo que o doutor falou. Tem que ter uma divulgação clara quando esse hóspede chega, de como é que é a regra, como é que funciona. Mas entende. Agora, que se vier alguma medida de caráter legislativo ou governamental, é mais para atrapalhar do que para ajudar, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Beleza, vamos caminhar para o encerramento. Eu vou deixar o último bloco para a Rosângela.
Saudar o Tony, que já veio devidamente paramentado para o nosso almoço. Eu queria abordar o assunto, a Rosângela vai abordar o assunto do 6x1 e o 5x2, que é inevitável que a gente aborde. Quero antes dar também uma notificação. Nós fomos instados em Brasília a finalmente se debruçar, porque isso está começando a ficar complicado, da insalubridade das arrumadeiras em 40%. A novidade é que o ministro Nunes Marques ele julgou uma DPF da CNC, negou o provimento, a gente recorreu, ele deve mandar para o pleno, então existe aí uma chance da gente conseguir, pelo Supremo Tribunal Federal, avançarmos sobre essa prática, evitando a decisão do TST, que por um voto só estabeleceu a insalubridade de 40% para arrumadeiras dentro de hotel, o que é absolutamente absurdo, porque a limpeza pública, sim, é 40%. Agora, a arrumadeira de hotel, não necessariamente, mesmo na área de eventos, não cabe. Então, eu passo aqui a palavra para a Rosângela para discutir o 5x2, dizendo que eu também tive uma reunião, semana agora ainda, com o relator da matéria, na CCJ, que vai ser criada uma comissão especial, que é o deputado Paulo Aze, junto com o Leô, também o presidente da CCJ, e nós tivemos uma reunião em Brasília muito positiva, mas, definitivamente, eles estão dizendo o seguinte: senhores, não tem chance. Se vocês não fizerem, as entidades patronais, uma grande campanha publicitária, midiática, de convencimento dos nossos eleitores, e eles se incluem nisso, claro, lógico, que possa trazer as dificuldades e os problemas que uma sistemática dessa no Brasil atual vai trazer, inclusive para o próprio trabalhador, nós vamos perder essa eleição. Então, o presidente da Casa, o Mota, já programou isso para votação, se não na primeira semana de abril, logo na segunda semana. Então, não sei se vai dar tempo de fazer uma grande campanha publicitária, contratar a Quest, porque hoje a queridinha dos órgãos de imprensa é a Quest, fazer as perguntas de direito para poder sensibilizar quem vai responder, a gente criar um mecanismo de, pelo menos, equilibrar, porque 70% das pesquisas estão todos favoráveis ao 6x1, ou melhor, ao 5x2. Então, nós precisamos fazer outro tipo de pergunta, porque não é 2 dias folgando que o trabalhador vai ter a solução da vida dele. Nós precisamos colocar as dificuldades que vai ser gerada. Rosângela, bola tua. Bom, o tempo é curto, o assunto realmente, né, falar de pessoas, enfim, traz muitas abordagens, e esse último nós achamos importante incluir, nem que seja de uma forma assim, mais rápida, né? Primeiro, eu não sei se todos sabem, né, nós temos 2 projetos, que é do Reginaldo Lopes, do PT, e da Érica Hilton, do PSOL, sendo que o do Reginaldo é o 5x2, com uma redução da carga, né, de trabalho de 44 para 40, e o da Érica é um 4x3, com uma redução para 36 horas, de 44 para 36 horas. Então, eu queria pedir para a doutora Karina explicar um pouco a diferença entre jornada e escala, que eu acho que esse é a principal mudança. Nós já tivemos uma redução na Constituição, em 88, de 48 para 44, e o mercado se adaptou. Agora, a grande mudança dessa discussão é a fixação da jornada. Tá? Inclusive, as próprias centrais sindicais têm se manifestado favoráveis às negociações entre os setores, porque cada setor é diferente. Hoje, 2/3 dos trabalhadores já estão numa escala 5x2. Então, a gente está falando de 1/3, mas de 1/3 que está ali, né, trabalhando no dia a dia, no restaurante, no evento, no hotel, enfim, dentro do nosso setor. É importante ter essa diferenciação até para poder defender a ideia, né? Então, por favor, doutora Karina. Pois é, essa é uma questão que realmente traz uma confusão quando a gente trata desse tema, né? Primeiro, colocar a jornada é a quantidade de horas que a legislação permite que eu coloque a força de trabalho, né? Que eu contrate aquela força de trabalho. E a escala é a maneira como eu vou organizar essa jornada, essa carga horária dentro da minha tabela de distribuição de trabalho por trabalhador. Então, quando uma proposta vem reduzindo a jornada de 44 para 36, ela estabelece esse achatamento, né, do tempo máximo de trabalho que eu posso contratar, e ainda
tenta disciplinar, na PEC da deputada Érica Hilton, como eu posso distribuir essas 36 horas na semana, estabelecendo, nesse caso, no texto, né, da PEC, de 4 dias trabalhado por 3 de descanso. Então, aí, nesse momento, ela engessa ainda muito mais, né, a capacidade dos empreendedores de organizar o trabalho, de gerir os seus empreendimentos, né, na medida em que você começa, dependendo do texto que vier a ser aprovado, a inviabilizar encaixes como 12 por 36, por exemplo, né, que já foi comentado aqui em algumas falas. Então, esse tipo de ingerência, nós consideramos que é uma ingerência assim totalmente fora e até inconstitucional. Colocamos isso também em algumas manifestações que fizemos em relação a esse assunto, porque traz uma inconstitucionalidade, digamos assim, da ordem da organização do trabalho, né? Você tem a livre iniciativa comprometida, porque você já não pode gerir o teu empreendimento se você regula na Constituição uma escala de trabalho, né? Aí acabou, né? Aí o empreendedor só executa de acordo com aquilo que o Estado permite. Então, nós estamos vivendo realmente uma proposta onde há uma presença, um fortalecimento, e eu diria, com todo respeito, talvez até um retrocesso de conceito de atividade econômica, porque se traz a presença do Estado querendo fazer ingerência em aspectos que são do risco do negócio, da organização do negócio. Afinal de contas, eu coloco o meu recurso, o meu capital naquele negócio e vou ter muito pouca liberdade para estabelecer como ele vai funcionar, né? Então, tem essa questão entre escala e jornada. E, mesmo em relação à jornada, nós temos questionado o quanto ela pode esbarrar, por exemplo, em teto de gastos de municípios, de serviço público, porque você tem serviços essenciais aí envolvidos em limpeza urbana, você tem saúde, você tem polícia, que, via de regra, não se encaixa perfeitamente nessa jornada de 36 horas de trabalho. Isso vai ter um custo, e esse custo, muito provavelmente, pode comprometer contas públicas, né? E isso tem um problema também de constitucionalidade, além do que você achata brutalmente o espectro de negociação coletiva que os sindicatos teriam para fazer ajustes com segurança jurídica de jornada e de escala, para que a gente possa fazer os negócios acontecerem, rodarem, né? Então, esse é um aspecto que traz grande preocupação, porque vai contra, inclusive, a uma tendência que vinha crescendo de valorização da livre iniciativa, né? A Lei de Liberdade Econômica recente, né, de 2023, ela trazia muito mais essa ausência do Estado em relação à determinação de desenvolvimento econômico, deixando para que os particulares pudessem realmente fazer os ajustes necessários para a sustentabilidade dos negócios. Então, se luta tanto, desde a Constituição, para dar autonomia para o sindicato patronal e para o sindicato laboral desenharem nas negociações coletivas aquilo que atende as duas partes da relação de trabalho. Vem a Lei de Liberdade Econômica e reforça o posicionamento também da Constituição, que valoriza, né, a livre iniciativa. E, de repente, isso é refreado nessas iniciativas. É com grande preocupação que nós vemos esse aspecto. Temos levado esse discurso para o parlamento e temos também advogado a tese de que isso tudo, como o doutor Daniel colocou também em relação ao direito do consumidor com a diária de 24 horas, acaba revertendo esse custo do trabalho, essa limitação que as PECs trazem no seu bojo, para o custo do empreendimento e, em última análise, para o consumidor e para esse trabalhador, que pode até trabalhar menos, mas não vai ser necessariamente mais produtivo. Então, a gente tem um problema aqui que a gente continua produzindo em níveis ruins. A gente falou da produtividade aqui no painel, né? Não é mágica, só porque você vai trabalhar menos, você vai subir produtividade na mesma escala,
né? Isso depende de muitos outros fatores. E também não é mais verdade que o trabalhador tenha um ganho patrimonial, porque o salário ele não vai ser reduzido, mas vai continuar sendo o mesmo. Mas a gente projeta inflação e a gente projeta queda de PIB, e num cenário que é para lá de desfavorável, com reforma tributária sendo absorvida, com cenário de guerra lá fora, que impacto, né, a gente imagina que impactos ainda virão para o custo do operacional de todos os ramos, e num ano eleitoral onde se quer apressar um debate que é muito profundo, muito complexo e muito diverso para cada setor, que estaria já muito bem estabelecido por negociação coletiva. A Constituição já está pronta para fazer ajustes de jornada, para fazer ajuste de escala, não precisa ser emendada. Bom, gente, esse assunto aqui é apaixonante, merecia mais tempo, mas eu acho que o nosso tempo está esgotado. Aí queria agradecer, né, aos nossos convidados aqui, que foram brilhantes aí na colocação, e agradecer também aí a permanência de vocês aqui, todos atentos. Muito obrigada, Alexandre, mais uma vez. Obrigada. Obrigado a todos vocês. Reiterar os agradecimentos aos nossos palestrantes aqui. Dizer que o doutor Daniel e a doutora Karina vão estar aqui com a gente no almoço, vou tomar a liberdade de convidá-los, podem responder outras perguntas aqui, se quiserem, e também interagir com os nossos palestrantes. Obrigado a todos. Vamos para o almoço.